Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ser grato a Deus, mas essa oportunidade que Deus tem nos dado, segundo ano que nós estamos fazendo parte desse congresso de missão consecutivo, e eu louvo a Deus por poder estar aqui. Estou aqui com meus amigos, meus alunos ali da Casa Terapêutica Betel. Também estou acompanhado ali da minha esposa, a missionária Cláudia Machado, com a minha bebezinha. Ficou sentadinha ali, eu falei, vamos lá em cima. Ela falou, deixa eu ficar aqui que a neném não para. E ela está ali, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero não enfadar os irmãos. Eu sei que esse congresso já iniciou 8 horas da manhã, foi 8, né? 9 horas da manhã. Eu estava numa Santa Ceia hoje de manhã e depois cheguei em casa e ainda peguei a mensagem do pastor o Gilmar ministrando aqui. Foi muito forte a ministração e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, amém? Também louvo a Deus pelo pastor Sidney, falou que ia vir, está ali juntamente com seu filho, sua nora. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 4. Eu vou estar lendo a partir do verso de número 35. É muito conhecido. E eu quero tentar atribuir dentro dessa mensagem, falar de missão. Como é missão, congresso de missão, então temos que falar sobre missão. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Pode se assentar, queridos. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Moura. Deus abençoe sua vida, meu amigo, juntamente com a sua esposa, que tem abrido as portas para nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe o Senhor, a sua equipe, todos os obreiros que estão aqui à nossa retaguarda. Que Deus abençoe também a todos vocês em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, falar de missão não é difícil. Falar não é difícil, porque nós podemos atribuir alguns pontos que já foi até pronunciado aqui, mas o difícil é fazer missão. O difícil é entender a chamada missionária e o que é missão e como fazer missão. É bem verdade que nós poderíamos fazer ou desejar fazer voluntariamente, que a princípio parece até ser bom, e também de repente eu vou ser um missionário, vou me ingressar no campo e assim eu vou ser. Só que missão e missionário não é algo que o homem deseja ser. Missionário e missão não é algo que o homem deseja fazer. Como já foi falado aqui, missão e missionário é uma chamada. E não é uma escolha, nunca foi uma escolha do homem ser missionário. É algo que queima na alma, é algo que queima no coração. É um desejo que vem incontrolável. E bem verdade que um missionário, ele precisa entender que para ser missionário ele tem que se abster de algumas coisas. Primeira coisa, da tua vida. Segunda coisa, da luxúria, da riqueza, da fama, do sucesso. E terceira coisa, ele precisa entender o que é missão. É bem verdade que nós podemos aprender sobre missão nas escolas teológicas, na disciplina da missiologia. Podemos ensinar, até mesmo trazer alguns temas e pregar uma palavra.
outra coisa é levar a pessoa a fazer missão depois de um chamado e ela entender o chamado e aprender no campo missionário o que é fazer missão. E é bem verdade que quem tinha isso em mente e executou com uma excelência foi Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus Cristo, ele veio realmente para cumprir o período seu, quero ser bem breve aqui, de 3 anos e meio. Então ele sabia que o tempo dele era curto e ele precisaria chamar, convocar pessoas que dessem continuidade àquilo que ele estava fazendo e aquilo que as pessoas haveria de dar continuidade àquilo que ele fez. Então o primeiro passo ele tinha que chamar, o segundo passo ele tinha que ensinar e o terceiro passo ele tinha que liberar. E é bem verdade que nós sabemos que João Batista ele veio anunciando, preparando o caminho que o reino de Deus estava por vir sobre a terra, ou que já estava sobre a terra. E de repente Jesus escolhe de 2 em 2, outorga a eles poder, manda ir anunciar que o reino de Deus estava sobre a terra. E depois ele passa a pregar o sermão da montanha, nós sabemos disso, e chamando o sermão da montanha, como já foi falado aqui, ontem nós estávamos aqui e vimos uma mensagem poderosa sobre o chamado do apóstolo Pedro, e aí ele chama os discípulos. Quando ele chama mostrando o resultado. Uma coisa é eu chamar você para fazer algo, convidar você para realizar algo, e não os 12 dos 70 manda eles ir anunciar. E agora ele chama os 12. Quando ele chama os 12, ele não chama perguntando: você quer vir? Ele não chama perguntando se você tem direito de escolha. Ele chama, ele escolhe, ele separa e ensina. É muito fácil, igual eu disse aqui, falar sobre missão. É muito fácil pregar sobre missão. Mas o difícil é você pegar alguém sendo missionário e ensinar ele a ser missionário. A Bíblia vai dizer que ele chama, ele vai pregando, vai dando sermões do monte, vai anunciando e chama mostrando sinais. Quando ele chamou o apóstolo Pedro, como foi dito ontem, ele falou chamando, dando resultado. Primeiro ele chamou, pediu o barco para pescar, pregou sobre o barco de Pedro e depois mandou com que Pedro realmente voltasse a lançar a rede e teve resultado quando foi segundo a tua palavra. Ou seja, para ele chamar, para ele escolher, ele libera uma palavra, mas não é uma palavra sem resultado, porque a palavra que Jesus libera é uma palavra com resultado. Ele fala: vai, faça, porque vai acontecer. Então, muitas das vezes nós observamos pessoas indo fazer missão, como o apóstolo, como o pastor Moura disse aqui, missionário é ir e não voltar. Porque se vai sem voltar, vai para aventurar. E missionário não pode ser aventureiro. Missionário não pode aventurar. Porque a aventura é algo que muitas das vezes nós não esperamos, mas nos leva a um êxtase emocional que talvez pode soar como bom. Então o missionário ele vai sabendo que na ida ocorre alguns riscos, alguns perigos, e como eu disse aqui, ele já não quer mais nem mesmo viver a sua própria vida, na sua própria escolha e na tua própria vontade. Ele se entrega em prol que seja de uma única mensagem, de uma única pregação, de uma única obra, para que realmente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, separando os seus discípulos, ele não quer somente ensinar na ação, mas ele quer trabalhar na emoção da mente dos seus escolhidos. Porque é muito fácil trabalhar na ação, mostrar sinais e não interpretar ou não trazer um entendimento emocional. Porque nós podemos observar no século 21 os maiores problemas dos homens de Deus, das mulheres de Deus, não é mais aquelas doenças naturais carnalmente falando,
é aquelas doenças psicomáticas. Como assim? Nós temos vivido um período de homens de Deus, mulheres de Deus, sofrendo de crises de ansiedade, sofrendo de depressão, com a emoção elevada, dando tudo certo e achando que vai morrer, crise do pânico. Quantas das vezes, eu não sei você, eu como pastor, trabalho numa casa de recuperação, volta e meia, eu lido com pessoas que às vezes nós achamos que ela está na abstinência da droga, mas não, ela está na abstinência, achando que vai morrer, com o coração saindo pela boca. Aí nós mede a pressão, a gente leva no hospital, aí o médico fala, não tem nada, não acontece nada. Quando nós vamos observar, é a doença da crise da ansiedade, a crise do pânico. E às vezes está orando, está lendo Bíblia, participando do culto, e aí nós não sabemos como lidar com isso. É bem verdade que existe a medicina que pode tratar disso, só que como Jesus era o maior psicólogo da geração, ele queria trabalhar na mente primeiro do missionário. E como é que trabalha na mente do missionário? Levando o missionário na zona de conforto, mas tirando a estabilidade dele, para que realmente ele venha a ter uma experiência a qual ele nunca teve na sua vida. Como assim? A Bíblia vai dizer que ele vai, escolhe os discípulos, põe ele dentro de um barco e fala, passemos para outra margem. Olha que interessante, um homem que entende acerca da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, uma vez falada não dá para pôr dúvida, uma vez dita não temos que colocar dúvida no nosso coração. Como Jesus, ele sabia que os discípulos ainda mentalmente não estavam preparados, e a credibilidade de acreditar no potencial e no poder da palavra que sai da boca de Jesus, Jesus tira ele da terra, leva ele para uma zona aparentemente de conforto, e sabendo que vai acontecer um fenômeno, para que eles venham perder a estabilidade carnal, natural, para Deus trabalhar na mente deles. Como assim, pastor? Entenda bem, a Bíblia vai dizer que ele entra no barco, e ele libera uma palavra afirmativa, não é dizendo talvez, não é dizendo quem sabe, disse, passemo-nos para outra margem. Então a palavra determinada era, vamos chegar. Só que o que me chama a atenção, que ele entra no barco, vai para a polpa, dorme, você conhece a mensagem, mas ele não conta os riscos que vai acontecer. Nós sabemos que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele poderia falar, ó, nós vamos subir no barco, quando nós estiver no meio da navegação do barquinho, no meio da navegação, vai acontecer um fenômeno. Fica tranquilo, porque a palavra foi liberada. Descansa, pode dormir, porque eu vou dormir. Mas como ele queria trabalhar no emocional, ele quis dizer, mesmo eu estando dos vossos lados, vocês vão ter medo. Vocês vão se desesperar. Pastor, está escrito isso? Estou conjecturando, vamos lá. A Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos. E quando ele chama os discípulos, a Bíblia vai dizer que ele vai deixar. Se nós lermos o versículo 35, vai dizer assim, ó, e eles deixando a multidão. A palavra deixando a multidão significa apotomia ou fivógotas no grego, que significa decisão. Quando ele fala assim, ó, pifotonia ou deixamos, ele está dizendo, vocês vão ter que tomar uma decisão. E decisão é algo que depende não daquele que chamou, mas daquele que foi chamado. Ou seja, ele está dizendo, ó, toma uma decisão, porque a partir daqui não tem mais volta. O mal da nossa geração missionária é que eles vão sem decidir querer ir. Pastor, mas você está caindo em contradição, porque no início você falou que não é uma escolha. Eu falei, não é uma escolha para ser missionário, mas a partir do momento que você levantou a mão e aceitou, não tem mais volta. Não tem mais volta. Tem como voltar, pastor? Agora entenda uma coisa. Então eles tinham que decidir. Aí a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, que havia outros barquinhos. Aqui que está o grande ápice
da unidade de Deus numa escolha de um grupo missionário. O outro aqui é no ailos, no grego. Ailos no grego significa o mesmo, do hétero, igual. Ou seja, todos os barquinhos e todos que estavam dentro, eram todos iguais. No mesmo propósito, no mesmo objetivo e com uma única palavra. Não existe várias temas ou regra de missão. Missão é missão e não tem outra. Missão é missão e não tem outro. Alan, cara, ó, tem um do Rio aqui também ali, ó. Missão não tem várias formas de fazer. É fazer e pronto. E muitas das vezes, eu me lembro que eu preguei no último ano, e eu me lembro que Deus falava muito no meu coração. Missão é você ir com o bolso cheio e voltar com ele vazio. É às vezes você ir com um carro e voltar sem carro de avião. É você ir com roupa e voltar só com a roupa do corpo. Porque no meio do trajeto, você vai deparando com pessoas igual a você, precisando do que Deus colocou na tua mão, e você tem que deixar, deliberar, porque missão é isso. Agora escute isso aqui. Então eles estavam na mesma espécie, e a palavra era única para todos. Passemos. Agora deixa eu falar para nós aqui. Quantas palavras proféticas, revelação, promessa nós temos? Quantas? Aí, agora escuta aqui. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho da palavra profética, com Jesus no barco, levantou um grande temporal de vento. Não me tenha metido e não quero me exibir aqui, mas a gente tem que entregar uma mensagem com sabedoria para não pregar besteira. Agora escute isso aqui. Temporal significa lailapis. Lailapis no grego significa redemoinho. Agora entenda bem, redemoinho não dá em todo lugar. Quando fala redemoinhos, são vários redemoinhos, mas aqui foi um redemoinho. Jesus põe eles no barco e diz: eu quero trabalhar no emocional dele. Por que que Jesus não trabalhou no emocional dele, pastor Moura, na terra? Porque na terra, com tempestade, você corre. Na terra, com tempestade, você vai para um lugar de refúgio. Agora, tempestade, não é de chuva, de vento, no meio da onde você está, para onde vai correr? Então o que ele fez? Pegou eles, tirou de um lugar de instabilidade para trabalhar o emocional dele. Tem hora na vida que está tudo indo bem, pastor Sidney, está tudo indo tranquilo, aí vem um redemoinho e nos tira a estabilidade. E como é que você age quando a tua estabilidade emocional é mexida? Nesse caso, eles poderiam falar: Jesus, você trouxe aqui para nós sofrermos, para pagarmos o preço, não quero ir mais. Como ele falou, eu sei o que eles vão enfrentar, vai ser muito forte, então eu vou levar para um lugar que não tem como fugir. Quer ser missionário? É entrar num ambiente que não tem como voltar. Quer ser missionário? É entrar num ambiente que não tem como fugir. Ou seja, Deus vai nos usar, mas primeiro Ele quer trabalhar em nós primeiro. Deus, Ele quer usar nossa vida, nossa mão, nosso dinheiro, nossa oração, mas Ele quer que nós tenhamos uma mentalidade sã, consciente e firme. Porque hoje nós vivemos um tempo, eu não vou falar de igreja porque a gente não tem que bater na igreja. A igreja não tem nada a ver com o comportamento do homem. A igreja não tem nada a ver. A igreja não tem nada a ver com o comportamento de quem quer fazer e de quem não quer. Uma vez eu fiquei me perguntando: Senhor, por que só poucos fazem? Por que só poucos pregam? Pastor, mas tem muito pregador, mas ainda para a quantidade de gente é pouco. Por que na igreja tem poucas pessoas?
E eu perguntando para Deus, aí Deus falou assim: já imagine se todos fossem pregadores. Imagine se todos já tivessem santidade, puro. O que mensagem pregaria? Porque entenda uma coisa é eu conhecer Jesus, andar com Jesus. Outra coisa é conhecer Jesus, andar com Jesus e aprender com Jesus, para depois fazer o que Jesus fez. Porque não adianta eu andar com Jesus, ou disser que eu sou cristão, mas não ter o comportamento de Cristo, não agir como Cristo, e não reinar como Cristo. Agora escute isso aqui, para eu não me delongar mais. Então houve um redemoinho no mesmo lugar. Todos os barcos passaram para aquela tempestade de vento. Agora entenda bem, a palavra já não foi liberada? Deus já não tinha falado, vai dar certo? E por que muitas das vezes a gente desacredita? Se eu tenho a mente sã, consciente, não é na minha hora, não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é do jeito que eu quero, é do jeito dele. Só que por que muitos fazem do seu jeito? Porque não consegue conhecer e entender ainda o jeito dele. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo na polpa do barco. Os discípulos olham ele dormindo e começam a conversar entre si. Olha que uma pequena tempestade, aonde estava Jesus, ou uma grande tempestade, fez rapidamente ele esquecer da palavra profética. A palavra profética é: passemos. Poderia ter o vento que for, se eles confiassem realmente na palavra de Cristo, eles poderiam ter aquela tempestade, aquele vento, e ficar tranquilo como Cristo estava. É mais ou menos assim. Você recebe uma palavra profética que vai acontecer algo na tua vida, aí vem uma negativa, o que você faz? Jesus mentiu. Será que é de Deus? Você vai isso, você vai aquilo, vai acontecer, Deus vai te usar. Aí vem uma palavra da medicina dizendo: pegou uma doença. Aí na hora você vai dizer: será que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Ou nós acreditamos, ou não acreditamos. Mas quantas vezes você vai num culto, aí você recebe aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai resgatar o teu filho, Deus vai isso, Deus vai aquilo. E aí nada acontece, ou piora a situação, aí você começa a se esfriar. Uma vez, eu fazendo uma triagem de uma família, ali na casa terapêutica lá, e aí uma mãe veio desabafar comigo que o filho dela, que tinha uma promessa, se desviou da presença do Senhor, foi para o judaísmo, e depois se converteu a Cristo. Com uma semana que ele se converteu, ele caiu de 15 andar. Ele caiu. Aí ela falava assim: isso trouxe e tirou a minha estabilidade, pastor. Eu era missionário, eu pregava, eu isso, eu aquilo. E ela falando, chorando, e eu olhava para a cara dela e dava risada. Ela falou: você está rindo da trágica. Eu falei assim: muitas das vezes a gente ora para Deus salvar a nossa família. Muitas das vezes nós ora para Deus salvar o nosso filho. Muitas das vezes nós ora para Deus salvar. Em vida não tem salvação. Enquanto estamos em vida, não tem salvação. A salvação só é concluída após a morte. E aí vamos saber como morremos. Então se eu falo: Deus salva o meu filho, eu estou dizendo: Senhor, leva ele para ti. Aí Deus leva para ti, a gente chora de vez de se alegrar. Porque o servo missionário de Deus, ele entende que a andada dele não é descendo, é subindo. E ele entende que sofrendo ele está subindo, padecendo ele está subindo, perdendo ele está subindo. Os discípulos, eles entenderam com Cristo, mesmo apanhando, ele se alegrava e subia. Por quê? Porque ele andou com Jesus.